Quantidade que eu usei, pra quem nunca tinha colocado nada, era pra não ter morrido. Era. Eu Pra ter conto uma isso, overdose. poucas pessoas que sabem, eu conto isso, as pessoas falam, rapaz, era pra ter uma overdose, era pra ter morrido. Olá, pessoal, saudação de paz para todos. Mais uma vez estamos aqui trazendo um novo testemunho para você. E você que chegou aqui, eu peço que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, familiares e seus inimigos. Não esqueça disso, porque precisa de salvação também. Talvez vai que ele se converta em um vídeo que você mande para ele, né? Deus abençoe. Estamos aqui com um grande homem de Deus, né? Um irmão em Cristo Jesus. E pronto, um amigo, ele que veio do Rio de Janeiro e veio contar um pouco do seu testemunho, do que Deus fez na vida dele. Diego Rigon. Amigo, muito prazer estar aqui com vocês, tá? Contar um pouco da minha história, desde lá do Brasil até chegar aqui em Portugal. E tô aqui pronto para me abrir, né, para as pessoas. Espero que edifique muitas vidas. Esse é o Glória a Deus. propósito da nossa vida, é edificar outras vidas. Glória a Deus. As bênçãos nunca é pra gente, é pra Aleluia. transbordar na vida de outras pessoas. Esse é o propósito e que Deus abençoe vocês com esse projeto aqui e Amém. vai muito pra frente, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pronto, vamos dar início e já te faço uma pergunta. Você nasceu em berço evangélico ou com quantos anos você se converteu? Assim, foi meio termo, na verdade. A minha mãe ia em casas de orações, né, tipo célula, né, lá Sim. na nossa cidade. E quando eu nasci, na verdade não foi nem bem quando eu nasci, foi quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos para 7 anos, mais ou menos, que ela começou a me levar nessas casas onde tinha a oração. Mas ela nunca foi batizada, ela nunca foi convertida de fato. Mas ela me levava, né, então eu creio que eu nasci mais ou menos num berço evangélico, mas Sim. dali eu comecei a gostar do evangelho, a conhecer a Cristo ali, só que eu não me converti. Uhum. Eu cresci, fui para o mundo, fui aí na escola, um colega de escola falou: "Pô, vamos na minha igreja?" "Ah, vamos." Aí fui, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos mais ou menos. Aí fui com ele, gostei, de lá eu me batizei e até hoje aí. Glória a Nessa Deus. caminhada, graças a Deus, Aleluia. encontrei Jesus e Jesus me resgatou. É isso aí. E eu creio que tem o quê? Quantos anos isso de conversão? Ah, eu tinha 13 quando eu me converti, mais ou menos uns 16 anos. Ah, já falou a É. idade, né? Não, fiz a conta Já errada, pois. fiz a conta errada, calma. 14 anos. 14 anos, mais ou menos. Pronto, eu creio que muitas coisas já se passaram aí, né. E eu já te pergunto, qual foi uma experiência, assim, que você teve com Deus, de que você achou que não ia suportar e Deus veio e te resgatou, ou algo sobrenatural aconteceu? Olha, eu tive várias experiências com Deus, né, a gente na vida do cristianismo, né, do evangelho, a gente tem várias experiências e tem sempre uma ou outra que marca muito a nossa vida. Sim. É o que eu vou contar aqui, muita gente não sabe, muita gente não sabe. Eu tive uma experiência com Deus na época que eu estava no mundo, que eu me desviei, fui para o mundo, trabalhava na rodoviária Novo Rio lá, na empresa de ônibus, embarcando e desembarcando passageiro e tal, eu trabalhava à noite, pegava 4 horas da tarde e largava à meia-noite, às vezes estendia um pouco, ia até 1 hora da manhã, quando atrasava o embarque, né. Uhum. Aí sabe aquelas más companhia: "Vamos não sei onde, vamos não sei onde", e a gente naquela correria: "Ah, vamos", aí fomos pra uma festa. Dessa festa, um outro abençoado chamou ir para pediu, convidou todo mundo lá para poder ir para uma outra festa. Nessa outra festa, uns ou outros não queria ir, mas por muita forçação de barra, todo mundo foi. Aí fomos, na verdade era um baile de comunidade. Aham. Aí lá e rolando droga, bebida, não sei o quê, e eu nunca tinha usado nada na vida, nada, nada, nada. Aí um: "Pô, usa aí e tal", eu: "Não, não sei o quê", aí eu falei: "Ah", aí acabei cedendo, eu Aham. usei. Usei a noite toda, Meu a Deus. noite toda. Chegamos lá, saímos da rodoviária meia-noite, chegamos lá 1 hora da manhã mais ou menos, e fomos até as 7 da manhã clareando o dia, aí uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí saímos de lá, cada um pegou seu rumo, né, que ninguém morava perto, cada um Sim. pegou seu rumo, eu peguei o meu ônibus para ir
pra minha casa. Eu tô vendo todo mundo olhando pra mim, todo mundo olhando pra mim, eu não entendi o que estava a se passar. Aí cheguei em casa, quando fui todo mundo dormindo ainda, aí fui pro banheiro, quando eu me olhei no espelho, o nariz todo branco Meu de droga, eu falei: Deus. "Caraca, meu Deus", é por isso que estava todo mundo mais me olhando. Aquilo ali me bateu um desespero, que eu fui pra dentro do quarto, mas eu chorei, 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 pedi perdão a Deus, falei: "Não". Aí fui tentando dormir, não conseguia. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia nada. Aí fui dormir, já era 4 horas da tarde. Consegui descansar, no outro dia eu amanheci, ajoelhei, pedi perdão a Deus de novo e tal, tal. Nunca mais usei nada na vida, graças a Deus. E ali eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida, porque pelo que eu usei, a quantidade que eu usei, para quem nunca tinha colocado nada, era para mim ter morrido. Era, Eu pra ter conto uma isso, as pessoas, overdose. as pessoas, poucas pessoas que sabem, eu conto isso, as pessoas falam: "Rapaz, era pra ter uma overdose, era pra ter morrido". Eu falei: "É, pois". Então ali eu vi a mão de Deus na minha vida e nunca mais eu usei nada, graças a Deus, e nunca mais me desviei. Glória a E Deus, glória a são Deus. experiências que a gente conta, que a gente tem com Deus, que marcam a nossa vida. Com Tem certeza. várias, né, mas essa que marcou muito profundamente. Meu Deus, tremendo. E realmente isso, o inimigo ele nos deixa em posição de constrangimento, né? Diante da sociedade, diante de tudo, e a gente só vem dar conta depois de que passa, de que acontece, enquanto tá ali naquela vibe, né, Naquela vibe, o inimigo cria uma situação de de alegria, alegria aquela momentânea, aquela alegria alegria momentânea, né. extravagante, que a Isso, gente, pô, tá naquela adrenalina, só que aquilo ali é momentâneo, é depois que passa momentâneo. aquilo, bate remorso, Meu arrependimento, que Deus. aquilo ali não é vida, né. Exatamente, e exatamente isso. Para você que está assistindo aí, já passou por isso ou passa por isso e quer, pronto, não sei, um momento, assim, de escape, de como sair disso, né, na verdade. Eu te digo que isso aí é momentâneo, tá, tudo no mundo é momentâneo. É uma alegria, tá bom ali, você tem amigos, nossa, parece amigos que, meu Deus do céu, né. Não, e a olha, Ainda mais quando você tem condição, aqueles amigos vêm não, que e uma coisa eu aprendi, tem amigos que quando você tá na pior, não te ajuda em um prato de comida, mas para poder te dar droga, você te sabe, dar bebida, sempre sempre aparece. aparece, sempre tem um Sempre ali de bom aparece. coração, né, para te oferecer as Uhum. coisas. Sempre aparece. Então tome cuidado com isso, tome cuidado com suas amizades. Eu costumo dizer aqui que as amizades, tem aquelas amizades que te influenciam e tem aquelas amizades que quem influencia é você. Então, se você está em ambiente que não provém, né, do que é bom, das coisas de Deus, saia, porque depois Sim, o influenciado é você. é Eu você. falo sempre com os meninos, eu falo sempre: "Se você vê que não vai conseguir influenciar, saia fora, Sai porque fora, é. depois". Exatamente. Sim, e depois disso aí, você teve alguma experiências, assim, em termos de batalha espiritual? Eu sou apaixonada por isso, velho. Eu gosto muito de saber desses porque Pois, eu já tive muitas a batalha experiências, espiritual é grande, né, né. é complicado, né, eu tive algumas batalha espiritual de que só no jejum mesmo, só no jejum pra gente vencer essa batalha, porque e com a ajuda do Espírito Santo, né, buscar o Sim, Espírito Santo, porque a gente sozinho a gente não consegue não. não Não consegue. consegue, porque as potestades são pesadas em cima da É, gente, porque quem tá no mundo, eles já são já deuses. é dele. Agora quem tá no em Cristo, que somos É, nós, a luta é muito grande. é A verdade. batalha espiritual é forte, É, tem que e vai buscar. vencer aquele que é mais alimentado, né. Exatamente. Ou você A alimentar mais é. a carne vai vencer, Mas então, o engraçado sabe o que é? É que a carne, ela se alimenta por si por própria. si própria, ela não precisa de sentido Não, nenhum, ela mesmo se não, alimenta ela sozinha. mesmo se alimenta por si própria, você não tem nenhuma dificuldade, você não tem nenhuma luta contra a carne, contra a carne que eu digo assim, em Em alimentar a alimentar carne, ela, você né. não precisa fazer esforço para alimentar ela. Não. Agora, para alimentar o Espírito Santo, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que Exatamente. orar, E porque eu costumo dizer que a primeira batalha que temos é a batalha de você conseguir fazer o seu devocional.
conseguir orar, botar seu joelho É, no eu chão e tenho orar, essa dificuldade. né. Eu vou Todos nós confessar, eu tenho temos, essa dificuldade, assim, é uma batalha espiritual muito forte de eu pegar a Bíblia pra ler a Bíblia todo dia. todos nós temos, todos nós temos. Sempre que eu vou ler acontece alguma coisa, ou eu durmo lendo, ou, sei lá, me distraio com o telemóvel, ou me distraio com qualquer outra coisa e acabo deixando de lado. Eu tenho muito essa dificuldade e isso eu sei que é uma batalha espiritual muito grande. É, é, Quando a gente vai pegar a Bíblia para ler, a batalha é é. muito muito forte. É verdade. E sabe o que que eu aprendi com o pastor Gesimiel Gomes? Eu fiz essa pergunta a ele, que muita gente tem dificuldade em ler a Bíblia, em orar, e ele falou bem assim: eu sei que o que eu disser aqui vai se tornar uma coisa fácil de fazer, quando na verdade não é. Mas quando a gente coloca a leitura da palavra e a oração como um hábito, como que você vai ter que escovar os dentes todos os Hum. dias, isso costuma a ser rotineiro, entende? Tipo, você sabe que tem que levantar, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, que seja. Você sabe que tem que fazer isso. Então, se você coloca isso como um Um hábito. hábito, acostuma, você acaba fazendo isso rotineiro, que E o você não dia que vai. não fizer, você vai sentir falta. O Exatamente, hábito é esse, né, quando você cria um exatamente. hábito, quando você não Isso. faz, você sente falta daquilo. Isso, exatamente. Isso eu aprendi com ele. Sim, e nos conte como foi a sua vinda aqui para Portugal. A minha vinda para Portugal foi muito por acaso, muito espontâneo. Na verdade, eu já tinha um sonho de vir para cá, e mas nunca tinha criado um projeto para vir. Tinha uma vontade, mas nunca tinha criado um projeto. Aí minha irmã e meu cunhado, que ele vem para cá, mais o meu cunhado, né, minha irmã, antes de vir agora de vez, veio 2 vezes só. E meu cunhado vinha 2 vezes por ano Hum, atender aqui, que ele é dentista, e ele vinha aqui, fez algumas amizades aqui. E como eu sou cabeleireiro, lá no Brasil eu trabalhava como cabeleireiro, e ele veio pra cá, um dos clientes dele, um dos pacientes dele, né, comentou com ele que ia abrir um salão em Lisboa. Aí ele foi e comentou de mim: hum, "Pô, meu cunhado é cabeleireiro e tal, ele trabalha lá no Brasil, Rio de Janeiro". Ele: "Pô, fala com ele que se ele chegar aqui", não falou nem a data, desculpa. "Se ele vier mesmo, a vaga é dele". Não tinha falado data, não tinha falado nada. uhum. Aí meu cunhado chegou lá no Rio e me contou, falou: "Ó, tem a oportunidade lá, assim, assim, assado, vou te passar o contato dele, liga pra ele e desenrola tudo". Falei: "Tá bom". Aí eu liguei pra ele. Isso foi dia 20 de agosto que meu cunhado chegou e me deu a notícia. Dia 21 de agosto eu liguei pra ele. Falei: meu cunhado falou que tem a oportunidade aí no seu salão, você vai inaugurar e tal". Ele: "Pô, vou inaugurar agora dia 3 de setembro". Eu falei: "Mas é 21 de agosto agora, eu não tenho nem 15 dias pra você inaugurar, eu não tenho passaporte, eu não tenho nada ainda". É. E infelizmente, eu vou inaugurar dia 3. Se você não conseguir chegar aqui até o dia 3 e eu colocar uma outra pessoa na sua vaga, eu não vou poder mandar essa pessoa embora para te contratar. Você tem que chegar aqui no máximo dia 2". Eu falei: "Tá bom, eu vou agilizar aqui, qualquer coisa eu te falo, mas eu tô aí dia 3". Hum. Falei pra ele, na fé, porque não tinha nem passaporte, tinha comprado passagem, não tinha nada. Aí ele: "Tá bom então, fechou, a vaga é sua". Aí corre daqui pra pagar passaporte, pra agendar passaporte, pra Nossa, comprar passagem. E graças a Deus, dia 2 de setembro eu cheguei aqui, de glória a 2024, e 24, e Deus, tô aí até hoje, graças a Deus. Hoje, glória a graças a Deus, Deus. consegui o meu espaço, né. É um testemunho forte também esse espaço, e eu tô aí. Pronto, nos conte Então esse pronto. testemunho. Testemunho foi assim, eu estava trabalhando numa barbearia no shopping, no fórum, aí conheci lá o subgerente, que hoje é meu amigão. Aí eu saí lá pra trabalhar na barbearia do pastor Natan. Aí o pastor Natan, foi uma quarta-feira, parece. Foi para o shopping, a gente fechou a barbearia, ele foi para o shopping, aí eu fui pra casa. Só que no dia seguinte quem ia abrir a barbearia ia ser eu, só tinha uma chave, ele foi para o shopping. Aí eu liguei pra ele: "Pastor, amanhã sou eu que vou abrir e tal", ele: "Pô, vem pegar a chave aqui comigo, eu tô na normal". Hum. Aí eu falei: "Tá bom", aí eu fui lá pegar a chave com ele. Chegou na normal, eu encontrei com esse subgerente da barbearia que eu trabalhei, no shopping. Ele: "Oi Diego, beleza? Tudo bem, tudo". Rapaz, tem um casal de amigos meus, de amigo meu, perdão, de clientes meu, da barbearia, que eles estão aqui com o salão dele, que eles vão para o Brasil, volta, deixou uma equipe aqui, só que essa equipe sacaneou eles, saíram, se debandaram, foram para um outro salão, deixaram o salão vazio,
Isso foi em novembro de 2000 do ano passado. Hum. E deixaram agora o mês de novembro todo fechado o salão. E eles vão vir agora início de dezembro para poder negociar isso, ou vão fechar o salão de vez, ou vão vender. Uhum. "Não te interessa não?" Falei: "Pô, interessa sim, mas eu não tenho um euro no bolso, mas interessa, vamos lá, pela fé". Aí ele mandou um áudio pro cliente dele. "Aí Kevin, tudo bem? Eu tô com o Diego aqui, é cabeleireiro há muitos anos e tal, ele tá precisando de oportunidade, você vai vender o salão, ele quer conversar sobre isso e tal". Mandou o áudio pra ele, início de dezembro. Aí beleza, aí fui pra casa, aí uma semana depois eu falei com ele: "E aí Matheus?" Ele: "Rapaz, ele nada, não respondeu ainda". Eu falei: "Ih, meu Deus, não é pra ser então, né, glória a Deus por isso". Aí passou 15 dias, nada. Aí quando foi dia 16 de dezembro, ele me ligou: "Diego, olha só, ele não me respondeu ainda não, mas eu vi no status dele, que ele já tá em Portugal, porque eu via ele passar pela ponte Vasco da Gama. Hum. O salão é na rua tal, 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 assim, 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 vai lá". Acho que foi numa quarta-feira também. Aí eu fui lá, o salão estava fechado. Aí eu olhei no Google e vi que naquele dia estaria fechado, que ia abrir só às 2 da tarde, às 14 horas. Aí tá, eu fui pra barbearia, que eu estava trabalhando ainda lá. Aí eu fui lá, fiquei trabalhando, aí falei com o pastor: "Ó, 2 horas eu preciso sair rapidinho". Ele: "Não, de boa". Aí eu voltei lá, chegou lá, ele estava lá. Aí me apresentei, falei: "Pô, sou o Diego, o Matheus mandou um áudio". Ele: "Rapaz, eu ouvi o áudio dele, fiquei de responder depois, mas eu esqueci, porque entrou um monte de mensagem depois, foi rolando lá pra baixo, eu esqueci. Você veio aqui, então a gente vai conversar". Ele estava atendendo, o esposo dele estava sentado, me chamou pra dentro da sala dele lá, da estética, aí me falou o porquê que eles estariam vendendo, que eles iam para o Brasil, deixou uma equipe aqui, a equipe sacaneou, então eles não queriam mais ficar vindo aqui, deixar a equipe aqui, esse trâmite todo, resolveram passar o salão. Hum. Aí eu falei: "Tá, tudo bem, mas como é que é a questão? Vocês querem passar como? Qual o valor e tal?" Ele: "Pô, a gente quer tanto". Aí eu olhei pra ele assim, meio cabisbaixo, falei: "Pô, isso aí é muito dinheiro pra mim, não tenho condições". Aí ele foi e falou assim: "Não, mas a gente deixou na mão de um corretor, ele tá resolvendo essas questões pra gente. Ele falou que tem a questão de financiamento, não sei como funciona não, conversa com ele". Falei: "Tá bom", aí me passou o contato do corretor. Aí eu liguei pra ele, falei: "Rapaz, eu sou o Diego, tô querendo comprar o salão do Kevin e tal", ele falou que você faz financiamento, como que é isso? Ele: "Então, a gente nunca fez essa questão de financiamento de 3 passes não. A gente já fez de casa e de imóvel, né, terreno, mas de 3 passes eu nunca fiz. Vou conversar com o meu gerente e te ligo amanhã". Falei: "Tá bom", fiquei aguardando. Chegou amanhã, o cara nada de ligar. 2 dias, nada de ligar. Eu falei: "Caraca, então não é pra ser mesmo não". No terceiro dia o cara me liga. Eu, conversei com o meu gerente, expliquei a situação a ele, ele falou que infelizmente só você tirando um empréstimo pessoal no banco, Hum. você compra 3 partes à vista, aí o empréstimo você paga o banco, é a única forma de financiar. Aí eu expliquei a situação a ele, que eu não tinha crédito aqui em Portugal ainda, que eu estava recém-chegado, não ia ter como tirar um empréstimo. E, infelizmente essa é a única forma. Aí eu meio que desanimei da situação, mas sempre com o pensamento: "Senhor, se for da sua vontade, só abençoa e tal". Aí, isso foi numa segunda-feira. Aí na terça-feira o Kevin, dono do salão, me liga: "Ei Diego, tem como você atender uma cliente aqui depois que você sair da barbearia? Tipo 6 horas?" Falei: "Não, tem sim". Aí eu fui lá atender esse cliente. Eu achei que ele não saberia cortar cabelo masculino, por isso que ele me chamou. Só que na verdade eu vi no story dele, nesse mesmo dia, ele cortando o cabelo masculino. Eu falei: Hum. "Como é que ele me chamou então pra cortar o cabelo masculino se ele corta?" Não fez muito sentido pra mim. Uhum. Aí aquilo surgiu uma esperança de novo, eu falei: "Ele tá me chamando lá pra conversar alguma coisa comigo sobre o trespasse". Aí cortei o cabelo do cliente, o cliente foi embora, aí ele foi e me perguntou: "E aí, vai financiar? Conseguiu falar com o rapaz", que esqueci o nome do rapaz lá, corretor. Falei: "Conversei com ele", ele falou que a única forma era pelo empréstimo pessoal no banco, e eu não tenho como, eu cheguei aqui recente, não tenho crédito ainda. Ele: "Ah, rapaz, pensei que ele". Aí ele foi e falou assim: "Não, vai dar certo". Ele falou que não é crente nem nada, Uhum. ele: "Vai dar certo", eu falei: "Amém, vai dar certo". Aí ele foi e falou isso, ele falou: "Eu tô pensando até em tirar da mão desse corretor e negociar entre a gente". Só foi ele falar aquilo pra mim, "entre a gente", falei: "Tá bom, amém", fui embora.
voltei pra barbearia, desculpa, não fui embora não, voltei pra barbearia, terminei o expediente lá e tal, eu vim embora. Quando eu passei em frente ao salão, parei o carro, coloquei a mão lá e falei: "É meu, em nome de Jesus". Falei, fiz isso todos os dias até assinar o contrato. E teve um dia que eu esqueci, fui pra casa direto, sei lá, estava cansado, fui embora. Não consegui dormir de jeito nenhum. Deu 2 horas da manhã, 2 e pouco, falei: "Cara, o que aconteceu? O que que houve que eu não durmo?". Aí lembrei: "Ih, rapaz, não passei no salão não". Olha. Botei a roupa de novo, voltei com o carro, passei lá no salão, botei a mão lá: "É meu, em nome de Jesus", voltei pra casa, consegui dormir. Aí uma semana depois no máximo, dia 23 de dezembro, a gente concretizou, assinei o contrato e o salão é meu, financiado de boca pelo próprio dono, Ai, sem financiar nada. glória a Só quem faz isso Deus. é Deus, É não só quem tem faz é Deus. E você vê, né, que estava surtindo efeito no mundo espiritual através da palavra, da né, palavra. porque a palavra tem poder, né. O mundo foi criado através da Da palavra, palavra. então, Haja luz, hoje né, luz. a autoridade está sobre a palavra, então você decretou ali que seria seu e a palavra Detalhe, sem €1 no bolso. exatamente. Mas é só Deus mesmo Só para Deus pra fazer fazer isso. isso. Só Deus para fazer. Eu falo sempre, aquela passagem lá de Salmos 23 que fala: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", que o original é: "De nada De tenho nada tem falta". falta. É exatamente isso, a gente não tem tudo, mas não temos falta de nada, porque o Senhor provê todas as coisas. Que na verdade a gente tem tudo, né, que tudo tá nele, Exatamente, ele é dono de tudo, a gente tem ele, a gente tem exatamente, tudo. exatamente. Glória a Deus, É isso. aleluia. E me diz agora qual é o teu sonho, qual é a sua intenção, no reino de Deus, o que que você anseia, o que que você deseja no buscar, assim, Pessoal, eu digo pessoal e espiritual, pessoalmente, assim, era assim, espiritual, ministerial. mas é assim, no Sim, meu pessoal, ministério, assim, sim, pois, assim, já foi já, falado pra mim várias vezes que eu ia ser pastor. Assim, por mim, vou dizer, não quero, mas quem somos nós para não querer as é, coisas? Se for da vontade de Deus, vai acontecer, eu querendo ou não. com certeza. Então, se for da vontade de Deus mesmo que eu seja pastor, ele vai me dar o dom da palavra que hoje eu não tenho. Eu para me falar aqui no microfone, tô todo me tremendo aqui, ainda mais no altar lá. Então ele vai ter que tirar isso de mim para mim Aham. poder me formar um pregador da palavra, que é o meu sonho, ser um pregador da Mas palavra. esses é o que Deus mais usa, tá. Pois Esse é o que Deus mais Moisés usa. não tinha E a palavra, né. exatamente, Moisés, ele vai a palavra vai dizer que Ele era ele era pesado de gago, língua, né, era ele era pesado de gago, ele língua. não tinha aquela oratória, aquela dicção, nem s falava praticamente. O que que Deus fez? Colocou Usou Arão para Arão do lado poder dele para entende? poder ajudar ele. Então Deus tem a tua maneira, né, de fazer. E outra coisa, quem capacita é o Quem Senhor, capacita é né. Você vê pelos discípulos, quem eram os discípulos? Não Quem tinha. era, quem era. A gente só precisa se posicionar diante do que Deus quer, mas quem faz é Ele, quem capacita é Ele, A gente tem quem que só dá é querer e Ele. buscar. É, exatamente isso. Isso. E bora lá, me diz uma referência, assim, de pregador, de pastor que você Ah, não tem igual, o pastor Marco Feliciano é referência para todo mundo, né, é. no meio evangélico, a forma dele, ele fala natural, parece estar conversando, e aí tem a palavra nata na vida dele, e acredito que seja ele sim. E tem um amigo meu muito querido lá do Brasil também, que eu cresci no evangelho vendo ele pregar também, que é muita referência minha. Glória a Deus. Um versículo. O versículo, é João 1:1, eu adoro João 1:1. Ele é o verbo, o princípio, Aleluia, ele é tudo. aleluia. É o versículo que Glória a marca Deus. muito o princípio de tudo, né. Aleluia, é verdade. Pronto, quero que você mande um recadinho aí para as pessoas que estão nos assistindo, um conselho, fica à vontade, um Pois. conselho, um recado, uma oração, da maneira que você quiser, fica à vontade. Bom, um conselho que eu tenho a dar, quem já está no meio evangélico, é que busque cada vez mais o Senhor, que, como a irmã falou aqui, o Salmo 23, né, que de nada a gente vai sentir falta estando no Senhor. E aquele que não está no Senhor, que está nos assistindo, que busque o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e eu quero encontrar vocês lá no céu também.
É, Aleluia, eu acho. glória a Deus. Aleluia. Nossa, a nossa entrevista foi muito rápida, nosso Foi testemunho rápida, né? foi muito Não, vamos demorar rápido. Não, mais. me Vamos, conte vamos, mais, vamos conte estender. conte mais, eu creio que tem mais aí. Eu creio que tem Foi mais rápido, aí, velho. tem mais. Não, tem mais, porque de 14 anos de evangelho, meu irmão, se não é misericórdia, se eu sentar aqui e falar, olha, vai mais ou menos um ano Mais ou aí, menos um ano, viu, né? contando. Bora, escute aí mais algumas experiências que você teve com o Senhor aí, que você, eh pronto, eu creio que todos nós passamos por frustração, né, na caminhada com Deus. Você já teve isso, alguma frustração de alguém que você via, assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus e por conviver, você viu que não era nada daquilo e se frustrou? Tem uma sim, foi até antes de eu vir aqui para Portugal. Eh, Se eles estiverem assistindo, se eles vão assistir esse vídeo, eles vão saber que são ele. Eu não vou citar aqui, mas Sim, eles vão sim. saber. É um casal de bispos, muito amigos meus lá no Brasil, a qual eu tinha como pai e mãe espiritual lá no Brasil. E eu fui fazer o cabelo dela na na questão, né, não ficou da forma que ela achou que ia ficar, porque o cabelo dela não teve condições de abrir, foi uma deixa que eu fazia, não teve condições de abrir tanto o cabelo, não pôde ficar tão claro igual ela queria. Aquilo frustrou um pouco ela, eu expliquei o porquê, que não consegui chegar no tom que ela queria, porque o cabelo dela não aguentou abrir tanto. Aham. Por fim, ela pagou o valor, obviamente, mais barato, por ser amiga a gente cobra mais barato. Aí tudo bem, passou aquilo. Uma semana depois, o bispo, que é o esposo dela, me mandou um áudio de quase 4 minutos, me esculhambando, dizendo que se eu não devolvesse o dinheiro dela, que ele ia atrás de mim, aonde eu estivesse, que ia fazer o que acontecesse. Deus. Eu não respondi, eu fiquei quieto naquilo, devolvi o dinheiro, fiz o Pix de volta para ela. E aquilo me frustrou um pouco Homens e por mulheres ser de homens e Deus. mulheres de Deus. Que a culpa, no caso de não ter acontecido, não foi minha, foi o cabelo Sim, dela que não aguentou abrir sim, tanto, igual ela queria, igual sim. ela sonhou, imaginou. Uhum, E a atitude dele em relação a isso foi, assim, eu não esperava. uhum. Não comigo, eu não esperava com pessoa nenhuma, por vir de um bispo, né. Pois, Com um homem que tá com a patente, sim, vamos dizer assim, né, a patente no mundo espiritual, acho que é a última, é o bispo, né. é. Então, tem a vida espiritual muito forte. E isso, nesse sentido, me frustrou um pouco. Graças a Deus eu estava alicerçado, isso não me abalou espiritualmente. Uhum, Me frustrou por eles, uhum. mas no ministério e com Deus não. Sim. Mas isso tem que tomar muito cuidado, isso até é um alerta aos grandes aí do meio evangélico, porque isso pode matar muita gente Mata, espiritualmente. Graças a Deus eu estava muito alicerçado ali, mata. foi até antes de eu vir um pouco para Portugal. E eu vim entender depois, e o Espírito Santo foi ministrando na minha vida, que eles abria igreja, fechava igreja, abria igreja, fechava igreja. Aí comecei a entender depois disso o porquê Uhum. que que eles não conseguiam se alicerçar numa igreja firme, Uhum. né, de muito tempo. Abria, a igreja não enchia e fechava, abria, a igreja não enchia e fechava. Aí o Espírito começou a mostrar, tá vendo o porquê que eu não deixo que Hum. cresça esse Porque mistério, mata, porque pode matar mata. outras pessoas. Uhum. E aí eu entendi, me frustrou um pouco ali, mas frustrou e fortaleceu ao mesmo tempo, Sim, né. E aí a sim. gente começa a ver que a gente não tem que depositar nossa esperança e nossa força no Exatamente, ser humano, em pastor, em nada, somente exatamente, em Deus, porque o ser humano é falho e vai te magoar uma hora ou outra, isso é fato. exatamente. Então, aprendi muito ali com isso. Exa e olha, aconteceu isso comigo, eu fui lá, falei com ele: "Eu quero esse loirão aqui, não sei o quê", e aí ele fez o Foi, a mecha, não foi, o teste, e não deu. não deu, Aí eu o cabelo falei não aguentou. foi, aí eu falei: "Cara, faz até aonde dá aí, né, faz até onde dá, é melhor do que", porque o profissional é você, é o que eu falo aqui, o profissional é você, você estudou para isso, você Sim, sabe sim. até onde vai. Aí imagina se você já: "Ó, vamos fazer então", e o cabelo cai. E aí, É não por é isso pior? é pior, exatamente, é por isso que eu faço sempre o teste, né. No caso dela, eu não fiz o teste,
Foi na correria ali, acabei não fazendo teste, só que assim, a gente não faz o teste, só que aí fica preocupado com a primeira Sim. mecha que colocou lá. Uhum, E quando eu vi a primeira mecha eu não estava suportando, eu fui tirando uhum. antes do tempo de deixar da cor que ela queria. Sim, Ficou um tom bonito, mas não foi o tom que ela queria, só que eu não a atitude que ela teve não era de se ele. queixar com ele, e a atitude que ele teve em relação a mim pelo áudio que ele mandou, pô, eu mandei aquele áudio para amigo meu que era amigo dele: "Rapaz, pelo amor de Deus, isso aí é bicho". Caraca. Uhum, meu Depois Deus. Mas isso aí é importante falar, porque a Bíblia vai dizer, né, que a língua tem o poder de, de dar vida e de inc matar também. né, incendiar uma floresta toda, porque imagina, quer dizer, não teve sabedoria, né, não teve sabedoria de fazer um negócio desse. Olha, eu vou te dizer Podia ter chegado até mim e falar: "Olha, o foi cabelo não ficou do jeito que ela queria e tal". E eu ia explicar a ele, porque eu sim, não cheguei nem a explicar a ele, eu expliquei a ela sim. na hora lá, mas a ele eu não cheguei nem a explicar, porque eu não quis Uhum. nem responder o áudio. Sinceramente, eu nem até hoje eu nem respondi aquele áudio. Eu Poxa. nem ele não teve a minha resposta. Eu fiquei com o áudio dele engasgado, mas não teve resposta Hum. minha, simplesmente só ignorei e falei: "Não, não vale a pena não". É, é verdade, tem coisa que não vale a Não pena. vale. É. Ai, meu Deus. Vambora. É porque vem umas perguntas, só que eu não gosto de sabe, porque é meio coisa. Mas vamos lá. Lógico, você disse que tem 14 anos de caminhada com Deus. Porém, eu pergunto porque eu já passei por isso. Em alguma situação, assim, em sua vida, no decorrer desse tempo aí, você pensou em largar o Senhor depois? Ou de alguma frustração, algum medo, alguma depois daquele episódio que você teve ou você ficou, assim, com aquele temor do Senhor e dizendo: "Não, eu sei da onde Deus me tirou e" Isso é uma pergunta muito boa em relação a isso. Eu esfriei algumas vezes, não vou negar não, esfriei, fiquei um tempo sem a igreja e tal, não me desviei para o mundo de novo, assim, literalmente, mas me esfriei um pouco de algumas igrejas que eu participei, mas de Deus nunca. Porque igreja, assim, igreja não salva ninguém. e não existe igreja perfeita, Não né, existe não igreja perfeita. Se eu existe. ficar indo em igrejas, 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 exatamente, é igual o pastor falou no último culto, não lembro se foi o último culto. Essa aqui não é igreja perfeita, se for perfeita você estraga ela. Que nós não somos perfeitos, Nós não então não vai existir somos. igreja É perfeita. verdade. A única igreja perfeita tá no Tá céu. no céu. Então eu me esfriei algumas vezes sim, de igreja, inclusive quando aconteceu esse episódio que eu contei, eu estava na igreja deles, Hum, na época, eu saí obviamente depois disso, sim. e fiquei um tempo sem ir à igreja. Até participar de um projeto ao qual minha prima me chamou, um projeto maravilhoso lá no Brasil, não sei se você conhece o Projeto Radical. Não. É um projeto de evangelismo muito grande, muito forte. Quando eu participei, aí aquela chama voltou de novo e eu comecei a congregar na igreja que faz parte desse projeto. E pronto, abandonar Deus eu nunca abandonei e nunca vou abandonar, porque sem ele a gente não sobrevive. É verdade. E qual dom que você acha que o Senhor já te deu, que você tá deixando aí, não tá botando pra fora, não tá Dom? Assim, porque dom Deus dá a todos, Deus né. dá. Às vezes a Mas gente às tem que vezes a gente descobrir, fica ali, fica, né. pois, assim, sinceramente não sei. Você nunca parou pra pensar, assim, o que de fato Deus quer mesmo pra tua vida ministerial? Você já disse que teve uma profecia, né. É, não foi, Profe várias vezes, né, inclusive um pastor que veio 2, né, na hum, verdade, que veio pregar na nossa igreja, hum. um até me chamou lá no altar, não sei se você viu, pra interpretar o Pedro, Ai, eu não lembro. esqueci o nome dele, o coroa, o careca, esqueci o nome dele. Foi lá pra poder pregar, Coroa careca. esqueci. Não é o pastor Sângelo, não é. Vai ele esconde Que o ele não cabelo que agora, ele não me ouça. Aí ele me chamou lá, que eu estava do lado do altar, para poder fazer uma breve interpretação do Pedro ali, Hum. e quando eu subi no altar ele foi e falou: "Se acostume com o altar, você vai virar o pregador, vai virar pastor e tal". Eu olhei pra ele assim,
Falei: "Amém, em nome de Jesus, foi a vontade dele, eu tô aí". Mas dom, assim, que eu me prendo, assim, sinceramente eu não sei, não sei. Já teve algum momento de você sentir, assim, que foi o Espírito Santo que falou com você: "Ah, vai lá, fala", ou faz alguma coisa e você disse: "Deus, eu vou nada"? É, já, várias vezes, várias vezes. Uma vez, eu estava trabalhando de Uber no Rio de Janeiro, no Extra que eu fazia de Uber lá, aí eu peguei uma passageira. Hum. A passageira sentou atrás, obviamente, aí conversando com ela ali e tal, ela foi e comentou do esposo dela estar enfermo, fazendo hemodiálise. Inclusive, a pastora Lu Hum. falou que eu tenho a pastora Lu falou que eu tenho um dom da cura. Ai. Eu falei: "Pastora, eu tenho um dom da cura, eu não curei pra curar ninguém". "Mas você eu vejo em você o dom da cura, eu vejo você orando e a enfermidade saindo". Eu falei: "Amém, em nome de Jesus. Se foi esse meu dom, pode ser esse". Pois. Aí, conversando com ela, ela foi e pediu pra poder parar no material de construção, que ela ia comprar um não sei o que lá. Fui parei, ela foi comprar e voltou. Quando ela saiu pra comprar e voltou, o Espírito Santo ficou ali falando comigo: "Ora pelo esposo dela". Aí eu falei: "Não vou orar". Aí aquela voz falando com a gente: "Ora Aham. pelo esposo dela", eu: "Não vou orar não". Aquela teimosia com Deus, tipo, Gente. eu: "Não vou orar, não vou, não vou, não vou", e aí ela entrou no carro de novo, aí fui até o destino dela, estava próximo do material de construção, tipo uns 3 minutos mais ou menos. Aí chegou no local que eu fui encerrar a corrida, e o Espírito Santo de novo: "Você não vai orar não?". Aí eu olhei pra cima assim, eu falei literalmente, eu olhei pra cima assim, eu falei: "Tá bom, né, fazer o quê? Vou orar". Aí eu virei pra ela e falei assim: "Irmã, esqueci até o nome dela. Eh, posso fazer uma oração pelo seu esposo?". A oração foi tão forte ali que o poder de Deus foi tão grande ali dentro que ela chorou tanto e eu chorei junto ali com ela. Foi aquela emoção. Aí eu falei: ainda esse ano", isso foi junho ou julho, por aí. "Ainda esse ano, antes de virar o ano, seu esposo vai estar curado". Falei pra ela assim, profetizei na vida dela. Nunca mais tive contato, não sei o que aconteceu, mas eu creio em nome de Jesus que ele foi curado naquela oração ali. Eu creio também, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Foi o que aconteceu comigo um dia desse aí, peguei 2 senhoras no hospital, tinha acabado de perder a sua irmã. Ah, até hoje eu lembro o nome da passageira, Teresa. Estava ela e outra irmã dela, e tinha acabado de perder essa outra irmã. E elas choravam dentro do carro, e eu chorava junto, era 3 chorando. É, o Espírito Era, Santo molda pois ali, é, não tem como ela a chorando emoção. lá atrás e eu me acabando de chorar, coisa porque ela estava ligando para os familiares e contando e chorava de aquele choro. De soluçar mesmo, Nossa, aquele aquele choro sofrido, uhum. sabe. E eu me acabando de chorar também, e o Espírito Santo falou assim comigo: "Olha, fale com elas que eu estou no controle de todas as coisas. Isso foi eu que fiz, e eu vou cuidar de todas as coisas. E fale com ela que ela tem que ser forte para fortalecer os outros, porque os outros dependem dela". E eu: "Vou nada". Como é que fala isso? As Angolana, elas eram angolanas. Aham. Disse: "Vou nada, Senhor". É, Não, porque a gente a retrai, gente né, a gente retrai, fica. claro. O engraçado sabe o que é? É que a gente fica pedindo ao Senhor: "Senhor, me usa, Deus me usa", né, Exatamente, e quando Deus "Senhor, vai usar, a gente se me prende. usa". Aí quando Deus só ela faz isso: "Vou nada". Como é Então, que eu vou: "Você pediu pra me te usar, eu quero te usar e você não vai não vai foi. deixar?". E aí E eu disse aí depois de muito tempo, aí quando eu parei o carro, foi exatamente isso, quando eu parei o carro, aí foi meio que deu aquela cutucada assim: "Vai, não sei o quê". Aí eu falei com ela, elas choravam mais ainda, e "Obrigado por essa palavra", não sei o quê. E tal. Então, tem coisas, meu filho, que não é sobre nós, quer dizer, tem coisas não, nada é sobre nada nós, assim, ó, é sobre é ele. sobre ele, é sobre ele, entende? E se ele e aí a gente ora, é igual você falou, a gente ora pra Deus: "Ó, só usa-me", tem até aquele louvor bonito, né. É, "Usa-me, usa-me", e quando Deus vai usar, a gente se trava. a E gente trava. assim, e é muito forte, porque se você se travar, Deus vai levantar outro, Levan porque a obra não para. Sofre o obreiro, mas a obra não para. Então se você não deixar Deus te usar, Deus vai usar outro. E é muito lindo a gente ser usado por Deus. é, é, E a gente vê o outro sendo usado, a qual "Pô, deveria ter sido eu, mas eu me
travei e Deus usou outro, aquilo é muito frustrante. Rapaz, cara, você acredita que aconteceu uma vez, aconteceu que eu estava naquele naquele tempo de me consagrar ao Senhor e buscar dele mesmo o que era que ele queria Hum. sobre a minha vida, sabe. E eu estava mesmo de consagração e tudo. E aí na igreja e o Senhor chegou e falou bem assim: "Vai lá naquela irmã lá, faz isso, isso e isso e abraça ela, não sei o quê". Aí eu disse: "Se", eu nunca tinha feito isso, sabe, então foi aquela coisa de que eu nem sei, sabe, tipo aquele negócio. Eu disse: "Ô Senhor, me perdoe, mas eu não vou Não vou não. não". E eu fiquei engraçado que a gente fica meio que discutindo como se tivesse mesmo de fato ali, Sim, entende? Porque a gente fica assim: "Não, não vou não, não sei o quê". Eu acho que as pessoas olham pra gente, na parece que a maioria gente é deve estar doido. maluco, né. É, tá falando sozinho. Aí, eu falando aqui, aí veio uma irmã lá de trás, foi lá, abraçou aquela que o Senhor mandou fazer. Aí ali eu caí em si, que, eh, a obra de Deus ela não para. Não para, Se você não quiser, ele vai usar vai outro, usar outro. entendeu. Se você pede, o Senhor dá em suas mãos, você não quer não, então tudo bem, ele não vai fazer, né, vai lá e dá em Dá outro, outro. entende. E é nisso que a gente perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor. É o que o Marco sempre fala, né, o meu esposo fala, que se não for nele, que seja através dele. Hum. Então é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor fala o quê? "Ide pregar o evangelho a toda criatura", então E sendo através de nós, já é em nós também, né. já é em nós, exatamente. Exatamente. Já é em nós. Que se a gente tem pra fazer pelo outro, automaticamente vai fazendo por nós também. Aleluia, já é em nós. O ministério, assim, que você almeja, vamos se dizer, lógico, tem vários ministérios, dons, o que que você, queria, assim, que para ser usado, né, de ser usado, o dom que você queria. Porque eu queria o dom da cura, eu queria o Pois, dom de como já foi sabe, eu queria muito de botar a mão. Ana Clara, quando eu era pequena, eu lembro como hoje, olha. eu tive um sonho muito, desculpa te cortar, Não, pode falar. eu tive um sonho, e não foi uma vez não, se eu não me engano faz 3 ou 4 vezes eu tive o mesmo sonho, muito forte, de que eu lutava com o próprio demônio, com o diabo. Então Eu lutava, assim, não assim de luta sim. física, Uhum. mas de eu orar e a pessoa estar manifestada ali e ele tentar me confrontar, e eu dizer que você está derrotado, que o que está em mim é maior do que você, e aquela luta ali de oração e ele Sim. resistindo. Eu tive vários sonhos assim já, uns 3 ou 4 muito real. E quando eu acordava eu falava assim: "Poxa, caramba, podia ter sido verdade", sabe? Tipo Uhum. assim, aquela ansiedade, aquela, né, não é ansiedade não, aquele querer Aham. fazer, Aforia, né. de fazer isso, sabe? E acredito que seja isso, a minha vontade de como a pastora Lu falou, que me viu através do Uhum. meu dom da cura, eu quero muito e vou buscar, hoje eu tô meio devagar nisso, mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai me fortalecer, que eu vou buscar isso, Amém. buscar a me fortalecer e se for isso que Deus tem pra mim, de Amém. ter o dom da cura e da libertação, que esse sonho sonho de libertação, né, e é isso que eu vou buscar e agora ser pastor não sei se eu quero não. Dizem que quem sonha, assim, muito com batalhas espirituais, com coisa, diz que tem o dom da libertação, né, do ministério da É, da libertação. libertação, eu já sonhei É. várias vezes com Ah, eu isso. sonho direto. Eu sonho direto. Inclusive eu já orei pela minha tia, uma vez que ela estava, foi logo depois que eu participei desse projeto radical que eu falei, que ali eu me fortaleci espiritualmente muito, muito forte. Inclusive eu convidei ela para ir e ela foi depois, dela tá dentro do quarto da minha mãe chorando muito e dizendo que para mim orar por ela. Quando eu comecei a orar ali ela manifestou, não manifestou de poder estar lá, mas eu Sim. senti Hum. que o inimigo estava ali. Eu orei forte e depois daquilo ela se sentiu melhor. Foi a única experiência que eu tive nessa questão de orar e manifestar e Uhum. eu consegui fazer com que expulsar ali no caso, né, na hora. Foi a primeira e única, né, não tive outra experiência nesse sentido. E eu tive um sonho nesse sentido antes desse episódio com a minha tia, e depois tive mais 2 ou 3. Então depois desse episódio com ela eu tive outros sonhos, não sei se é confirmação de Deus, deve ter sido. Pois, com certeza, E eu acho que Deus quer isso pra mim.
com certeza. no meu Só que ministério isso aí tu sabe que é tem forte, que se buscar muito, tem que estar mesmo revestido, porque a seta revestido, vem porque se mexer ali com o mundo espiritual é não, muito a é muito gente sério, a gente tem que e estar ali alicerçado e a gente não pode subestimar o poder do adversário, né. Lógico, Deus tem todo o poder está nas mãos do Senhor, né, mas o adversário também tem poder, tem, tem tem. E poder. a gente sozinho, sem Deus, a gente não é páreo pra ele não. De jeito nenhum, Sem Deus a gente não consegue vencer ele não. de jeito nenhum. Amém, glória a Deus. Ai, que muita foi muito São bom, muitas experiências foi nessa conversa. vida. Ah, mas é nisso aí, as experiências é que nos fortalece, né. Porque imagina, eu tenho a experiência, minha experiência. Alguma coisa vai edificar a tua vida, tu tem tua experiência, vai edificar a minha Com vida também. certeza. Então é nisso aí que nós vamos nos fortalecendo, né, e no Um Senhor. fortalecendo É o outro. é por isso que o Senhor falou que a gente tem que viver em comunhão, você tem que congregar. Para quê? Para viver em comunhão, para ter experiências um com o outro, porque é nisso que a gente vai nos Vai fortalecendo. fortalecer a fé. É, vai nos Muita gente fortalecendo. acha, assim, "Ah, eu não vou à igreja, a minha igreja é minha casa, Deus está na minha casa, eu falo com Deus em casa". Amém, a gente fala com Deus em qualquer lugar que a gente estiver. Aqui Deus está aqui, eu creio. E Em na minha nome de casa, na sua Jesus. casa, em qualquer lugar, Deus está. Deus está. Aonde a gente chama Ele, busca Ele, Com ali Ele vai certeza, estar. com Mas é certeza. necessário estar em comunhão. Está Jesus ia para a sinagoga, por que que a gente não pode? A gente vai dizer que: "Ah, não, em casa". O próprio Deus exatamente. ia. Então, é isso, a gente tem que buscar. E essas pessoas que estão ouvindo a gente, que tem esse pensamento de que só orar em casa é o suficiente, é muito bom orar e buscar em casa, mas é bom ir para a igreja e buscar, porque lá é a casa do Senhor, onde seus irmãos estão em comunhão, e é assim que a gente tem que viver, né, em E essas comunhão. pessoas, É são fraco fracas, espiritualmente, assim. porque é exatamente isso, porque assim, a igreja é movida por pessoas falhas, como eu, como você, todos nós somos falhos, pecadores. Então, você só vai crescer espiritualmente, profissionalmente e até em pessoa, com essas Com as frustrações, com esses frustrações. erros, Exatamente. entende? Porque se você está passando por alguma situação de erro, de frustração, de dores, ali você já não vai cair mais da próxima vez. Na Por quê? próxima Porque você aprendeu com aquilo, entende? E você em casa você vai aprender com o quê? com quem? Com nada, né. Você Não tem tem não tem como. experiência de outras Sim, pessoas pra você ver que não pode errar daquela forma, não é? não vai cair no mesmo erro, né. E a gente tem que entender o seguinte, que tem lutas que é consequência do que a gente faz. Sim. E tem lutas que é Deus que nos coloca. Então, procura discernir aí o que de fato é a tua luta. Assim, a luta que Deus nos coloca é antecedendo a vitória que ele tem pra gente. Sim, Agora a luta que a gente se enfia, aquilo ali é luta é mesmo. luta é luta que tu procurou. É a luta que tu procurou, agora aquela que Deus coloca, É, a gente tá firme exatamente, ali, sabe exatamente. que a vitória tá lá na frente. Exatamente. Mas ele nos coloca em posição daquela luta ali, justamente para nos Nos fortalecer ali, fortalecer. para quando chegar lá na frente você tá fortalecido, porque, tipo, uma guerra ela é vencida através de batalhas, de lutas. A guerra não é vencida por você sentado, É, nada, né, não. tem que Você tem que guerrear, tem que ir para o guerrear, né. campo de batalha e guerrear. Não Exatamente. adianta sentar em casa no sofá vendo Não, televisão tô e esperando em Deus. vai esperando em Vai. Deus. Não busca não pra ver. O pastor falou no último culto também, eu acho, né, que a única coisa que cai do céu é chuva, É chuva. mais nada. Não busca não pra ver. Exatamente, Deus exatamente. dá, tudo Deus na dá. verdade, assim, Deus tudo que é nosso já tá preparado, já É, tá lá, a gente tem que só que se preparar a gente, nos preparar é. para poder Deus entregar aquilo Pra que ele tem para receber receber. aquilo, né, pra receber aquilo. Enquanto a gente não preparar, a gente não recebe. É. Então, tem gente que já conseguiu a casa própria, já conseguiu um carrão, e eu ainda não consegui, não sei o quê. É porque você ainda não está preparado. Se Deus te der, ele sabe que a sua soberba vai preceder a queda, É, que a soberba precede a queda. Então ele não é. vai te dar agora, porque se ele te der agora, você vai perder daqui a pouco. E o engraçado, tem gente que o Senhor dá,
para eles mesmos se revelarem de que de fato eles eram. Sabia? Exatamente. Porque tem gente que vai ou tá caído, vai para a igreja arrebentado, se entregue que não sei o quê, e depois quando recebe aquilo que eles almejava, que Igreja, eles sai da desejavam, igreja, aí vai sai da igreja, entende? Mas na verdade o quê? A vida dele, o coração dele não estava em Cristo, estava nas coisas nas que o coisas que o Senhor Senhor pode dar. pode dar, entende? Então, é exatamente essas coisas, tipo, você tá indo para receber do Senhor ou você tá indo por amar ao Senhor, quem Ele é, quem de fato Ele é, e não pelo que Ele dá, É exatamente né? isso. E Tem 2 questões na passagem da Bíblia que diz muito sobre isso, aquele homem rico que viu Jesus passar ali e disse que queria seguir a Jesus. Uhum. Gostou ali, né, das maravilhas que Jesus estava fazendo e quis seguir Jesus. Jesus virou: "Ah, você quer me seguir? Tudo bem. Vende tudo que tens, doa aos pobres e me segue". Ele virou as costas e não quis Exatamente. seguir. Mas ali, de fato, muitos acham que, Jesus não quer que a gente siga ele com dinheiro, não é isso. Não. Deus queria ver onde está o coração O dele, coração dele, porque se ele falar: "Tá exatamente. bom, eu vou vender tudo e tal", É. ainda que Jesus deixasse ele fazer isso, ele ia Uhum. receber tudo em dobro, em triplo. Exatamente. Jó, Jó, pois aí, Jó é um ó Jó, exemplo. Salomão, que tinha 1000 sim, bois e entregou ao entregou os Senhor. 1000, ficou sem nada e foi o homem mais rico da É. Bíblia, mais próspero, mais sábio. Então, é o seu coração. É o que Hum, eu falo, o princípio da bênção e da honra é a obediência a ao Senhor, obediência. mas isso só vem também depois de uma entrega, Exatamente. né, depois de uma entrega. O que que temos entregados ao Senhor para receber aquilo que de fato queremos? Porque o Senhor, a palavra dele vai dizer, né, qual é o pai que o filho pedindo pão Pão te vai dar dará pedra, pedra, não dá. né, não tem como. Então a gente não recebe porque pede mal, Pede mal, pois. Tem que pedir né. picanha, não aquela Exatamente. picanha que foi prometida não, Não. a outra. Picanha do céu, que é aquela que foi prometida e o povo tá querendo até Meu hoje. Jesus, deve estar enjoado já, coitado. Ai, Ai, misericórdia. A gente Senhor, grita assim, glória a mas é Deus. sério, né. Não, mas é complicado mesmo, é complicado mesmo. O que queremos ser diante das provações a qual o Senhor nos coloca, né. Queremos segui-lo de fato por quem ele é ou porque ele pode Como nos se ele dar, pode nos dar, exatamente. né. Porque ele é dono do ouro e da prata. Mas ele fala: "Procurai primeiro os reinos dos céus e a sua justiça, as outras coisas vos serão Então acrescentadas". acrescentada. E ainda que não seja acrescentada, a gente tem que permanecer fiel a Ele, Permanecer. porque é o único tesouro maior é a salvação. Posso não ter nada nessa terra, mas se eu tiver a salvação já é isso. Exatamente. Exatamente. Davi vai dizer: "Senhor, me dá de volta a alegria da salvação". Ele não pediu nada. Nada, só ele Me quer dá de volta a alegria da salvação, porque se temos a alegria da salvação, se reconhecemos que de fato nós somos, salvo verdadeiramente no Senhor, a gente já tem tudo. Tu é Exatamente. doido, já temos a Já tem a eternidade com Cristo. eternidade, o O ouro e que a que a gente prata, vai tá querer tudo lá em mais cima. aqui? O que vir agora é O lucro, lucro. né. O É que vir é exatamente lucro. isso. Tem 2 coisas também na Bíblia que eu ouvi isso do pastor Jackson Marques, que já foi lá na igreja. Já ouvi falar E dele. ele é muito sábio, aquele aí é uma das minhas referências também, ele é Bíblia pura também. Ele falou uma vez, num podcast também, não lembro qual, acho que foi do Yang, o podcast do Yang. Ele virou e falou: "Tem 2 passagens na Bíblia aonde falam sobre "lembre-se de mim", 2 vezes só que tem na Bíblia, que é quando José fala para o copeiro lembrar dele quando estiver Sim, diante de Faraó, e o ladrão fala para Jesus na cruz: "Lembre-se de mim quando chegar no seu reino". Das 2, eh, uma foi pedida ao homem, copeiro, e a outra foi pedido para Deus, Jesus. uhum. E para o copeiro lembrar de José, demorou 2 anos. 2 anos. Quando o ladrão fala para Jesus: "Lembre de mim ainda hoje no paraíso", Ainda hoje. é forte. Quando a Exatamente. gente, ali diz, quando a gente entrega a nossa esperança em Deus, é de imediato. É. Quando a gente se entrega de coração, que aquele ladrão não conhecia Jesus, assim, só de ouvir falar, ele não tem Sim. experiência nenhuma com Jesus. Então ele, sem ter Pois. experiência com Jesus, só de ouvir falar, ele já reconheceu Jesus como Cristo e como Deus pediu a ele, para lembrar dele. É. Como é que é forte. E gente ali
que teve experiência com ele, viu todas as maravilhas que ele fez, o crucificou. O ladrão só ouviu falar, não tinha visto. É Essa forte. parte, É a forte. passagem de Jesus é muito forte, né. Não é forte. E o engraçado sabe o que é? Que as pessoas acham assim, que quando fazem algo errado, o Senhor vai perdoar e aquilo ali vai passar, quando na verdade não. O que você fez errado, Jesus até perdoa, mas não isenta você de passar pela consequência do teu Consequência erro. do erro. O ladrão da cruz foi exatamente isso. Sim. Ainda hoje estará comigo no paraíso, Mas você vai passar pela mas cruz, você vai passar pela morte você vai da morrer, cruz. vai estar comigo. Não isentou ele da morte, Exatamente. Jesus tinha o poder ali Tinha. de acabar com tudo, Com até dele certeza, próprio. até dele, Foi, mas com tinha que certeza. ser tudo que todas as passagens da Bíblia, se você pesquisar ali e ler de fato ali, é um ensinamento muito grande, muito grande. Nada ali é por acaso, Nada. nada que tá ali é por acaso. Olha o Davi, Davi depois que, adulterou A com Batseba, Betseba, o que que fo Jesus fez? Deus fez? Perdoou, ele tá só que perdoado, a tá, família dele foi destruída, né. mas Ele a minha perdeu o filho. espada não se apartará da tua casa, ou seja, a consequência do que ele fez. Sim. Então o Senhor não deu e amava Davi, né, Era segundo o era coração dele. amava Davi, então e Davi foi eu amo a passagem de Davi, eu amo a vida de Davi, assim, porque ele tinha seus erros como todos e olhe só, era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus que escolheu ele, Deus o próprio Deus escolheu Davi, ungiu Davi, vamos se dizer assim. Só que Davi, a Bíblia vai dizer que Davi não era um bom pai. Davi era um mau pai, Hum. não era um bom esposo. Davi era um guerreiro, um rei, era um devoto a Deus, vamos se dizer, mas Tinha ele suas não falhas, entende, tinha suas tinha falhas. suas falhas. Então, a gente não precisa ser perfeito, ninguém é perfeito. O Ninguém é, só único teve um, perfeito foi Jesus. só ele, mais ninguém. Agora, se a gente determina em nossa vida que a única pessoa a qual nós confiamos e salmos, nossos salmos que Davi escrevia: "Minha confiança está em Tá em ti. ti. O inimigo está vindo aí, mas eu creio que o Eu Senhor vai", creio vai me dar né, vitória, claro. entende? E ele não fez vamos se dizer, não fez nada contra os inimigos. Ele sabia quem eram os inimigos dele, mas deixou nas mãos de Deus. Porque uma vez quando a gente entrega ao Senhor as nossas lutas, os nossos inimigos, quem faz é Deus. Quem faz é Agora, a Deus. partir do momento que você coloca a mão, acabou, Deus tira dele. Tira. E aí, é melhor você deixar nas mãos de Deus para que ele faça, Ou fazer com suas próprias mãos. aí É melhor deixar na mão de Deus, né, não que ele é? sabe o que faz. A gente não sabe não, ele Exatamente, sabe. exatamente. Glória a É. Deus. Nossa, que Falar de bom. Deus é bom, a Meu gente fica aqui não, horas e horas fica que a aqui. gente Meu não Deus tem do hora céu. pra acabar a memória do telemóvel e não vai. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui, Eu que agradeço a em nome oportunidade de de estar aqui, Jesus, contar um pela pouquinho da minha história pro povo aí, falar de Deus, que é sempre bom em qualquer momento. glória a Deus. Aleluia. Obrigada por você que chegou até aqui no finalzinho. Mais uma vez, eu peço que você compartilhe esse testemunho, essa experiência com Deus em nome de Jesus. Não deixe de comentar, não deixe de curtir. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nome de Jesus. Temos vários projetos aí que precisa ser colocado em prática em nome de Jesus, mas sozinha eu não posso, né? Pois. Então eu preciso da sua ajuda. Compartilhe mais uma vez e se inscreva no nosso canal. E a descrição do na descrição desse vídeo aqui vai estar as redes sociais do Diego, ele que tem um salão de beleza aqui no Montijo. Muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. Em nome de Jesus, eu creio que vocês já devem estar aí se perguntando, né? Cadê? Me dá o contato dele então. Já vai aí, tá aí na descrição do vídeo. Então, entra lá, conversa com ele, entra em contato com ele, faz uma visita lá no salão dele. Quem sabe você faça os procedimentos com ele. Em nome de Jesus, é um grande profissional, tá? Já estou lhe dando aqui a dica. En Já estou lhe dando a dica. E você que entra aí pelo podcast, entrar em contato com ele, fala: "Ah, eu vim pelo podcast". Tem desconto, tem desconto. Aí, Quem vier ó, pelo olha, podcast tem um grande aí, ó, desconto. tá vendo? Então corre lá já para ganhar o seu desconto. Eu creio que
vai ser uma maravilha, em nome de Jesus. Obrigada e até a próxima. Deus abençoe.